E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui na primeira gravação do primeiro podcast do programa Suíça Fácil. Estou aqui com meu amigo, irmão, Ezinho, empreendedor, cristão, pai, marido. O cara faz um pouco de tudo aí. Se apresenta aí então. Quer que você fale um pouquinho de você? Bom, meu nome é Eliezer, né? Muito poucas pessoas sabem, né, que eu me chamo... Esse é meu nome. A maioria me conhece por Ezinho, um apelido de infância, que o meu irmão, né, desde bebê, assim, não conseguia falar meu nome. Então ele falava Eliazinho, aí ficou Ezinho, ficou Ezinho, aí chamou de Ezinho e ficou desde a infância. Então Ezinho é um apelido de casa, né, que eu trago comigo desde pequeno. Como eu falei, meu nome é Eliezer, eu tenho 41 anos. Isso é legal, apesar de não passar, não pode né? parecer verdade. Não parecer, mas passo por 30, 35 aí de boa, mas tenho 41 anos e sou casado, a Ju, minha esposa, tenho uma filhinha, a Nina, É verdade, 5 anos. Nesse momento Elas estão no Brasil, né? Nesse exato momento chegaram essa madrugada no Brasil. Estamos iniciando mais um projeto família, vamos ver aqui. Isso é legal, isso é interessante. Se Deus quiser, né? O nosso desejo é... Depois vamos falar um pouquinho também dessa situação. Mais um filho, exatamente. E é isso. Tenho um irmão mais novo, sou mais velho, né? 1 ano e 11 meses mais velho. Meus pais. Moro aqui na Suíça já há 13 anos. 13 anos que a gente está aqui na Suíça. Voou, né? 13 anos passa assim. Então a gente está 13 anos aqui na Suíça e sou de Jundiaí, São Paulo. É uma cidadezinha, cidadezinha não, né? Uma cidade hoje já é uma cidade bem grande no interior de São Paulo. Nasci lá, sou nascido e crescido em Jundiaí. E é isso. Acho que... Mas conta como é que foi essa ideia de vir para a Suíça. Como é que surgiu essa luz assim, ó, vou para a Suíça? Cara, eu nem tinha essa, como eu coloco para você, esse desejo de sair do Brasil, né? Não foi algo que tipo, nossa, eu preciso para algum lugar fora do Brasil. Não foi programado então. Foi programado, mas não foi algo que tipo assim, eu já tinha no meu coração assim de, sabe, preciso sair do Brasil, preciso fazer algo fora. O meu irmão, nasceu isso no coração dele, né, de sair do Brasil. Eu acho que ele tinha 20 anos quando ele começou a alimentar nessa vontade. E foi rápido, porque ele saiu do Brasil e foi para Londres. Ficou 3 anos em Londres. E não tinha documento, né, para morar em Londres, não tinha documentação e tal. E aí engravidou do Cauã, né, meu sobrinho, a Tati, né, e voltaram para o Brasil depois de 3 anos para ter o Cauã no Brasil. E nesse tempo de 1 ano que eles ficaram no Brasil, né, eles ficaram exatamente 1 ano. Nesse período eles decidiram voltar para a Europa, voltar para Londres. E aí a gente falou assim, meu pai falou, mas voltar para Londres, né, nessa situação, agora com filho, ficar ilegal, não é legal, não vai ficar... Então vamos correr atrás de uma cidadania, da nossa cidadania e vamos organizar isso para vocês terem a tranquilidade de morar fora. Foi o teu pai que incentivou para vocês terem a cidadania europeia. Exatamente. Então ele falou assim, vamos fazer isso para não ter problema. Vocês podem sair do Brasil... Vem seguro. Exatamente, vem tranquilo, sem problema. E aí a gente deu início, né, a essa cidadania. Organizamos uma viagem em 2011 para cá, para a Europa. Então a gente veio para... Meu pai veio primeiro, né, para poder organizar e tal, e organizar e resolver essas questões, né, burocráticas, e depois de organizar para ele, a gente veio logo após e ficamos aqui na Europa, ficamos na Itália, viemos visitar um amigo aqui na Suíça, fomos para Londres, fizemos um tourzinho aqui, né, na Europa. Então a Suíça já veio nesse intervalo de... Então, a Suíça apareceu nesse intervalo, né, de documentação,
porque eu tinha um amigo que morava aqui, um amigo meu não, era um amigo do meu irmão. Consequentemente virou meu amigo por ser um amigo bem próximo que ele conheceu em Londres. Ok. Então, meu irmão conheceu esse amigo em Londres, é o Felipe Aidan. Felipe Ed, Sim, e se conheceram lá e o Felipe é suíço, né? O Felipe é suíço. É Suíça, é verdade. Felipe é suíço, então ele Apesar já de ser brasileiro, né? ele tem as duas tem as duas nacionalidades. Ele já Suíça e estava aqui e brasileiro. foi passar um tempo em Londres, eles se conheceram lá. E nesse meio tempo o Felipe foi pro Brasil, a gente se conheceu e tal. Depois a gente, em 2011, viemos para cá, para Europa, para poder organizar essa cidadania. E o Felipe falou assim, eu faço questão que vocês venham aqui na minha casa, fique uma semana aqui, visite a gente. Aí beleza, a gente organizou tudo que tinha que E se organizar. conheceram lá, né? Sem tinha nenhum grau parentesco de amizade. Dessa maneira, assim, foi uma coisa mesmo O Felipe? natural, o Felipe, uma coisa natural. Então não, o Felipe, o meu irmão já tinha amizade de Londres. Eu digo você, assim. E eu não, eu conheci o Felipe no Brasil. No O Brasil, Felipe depois ok. foi pro Brasil antes da gente vir pra cá. E aí eu conheci o Felipe. E nessa daí que a gente veio pra Europa, o Felipe falou assim, meu, vocês estão aqui? Não, vocês estão aqui do lado. A gente tava na Itália, ele falou assim, vem pra Milão e eu vou buscar vocês em Milão. O Felipe foi buscar a gente em Milão de carro. Legal. E aí a gente ficou uma semana na casa dele, conhecemos a Suíça, ele já levou a gente pra montanha, fomos pra Samoritz. Começou a acostumar vocês mal, né? Mano, primeira vez em Samoritz, a gente, ele falou, não, vamos esquiar e tal, ele também não tinha muita experiência com esquiar, ele tava começando também. E aí a gente pegou e falou, vamos, mano, o nosso sonho é conhecer neve, conhecer montanha, né? Conhecer a Suíça. Vambora, conhecemos a Suíça, demos uma volta e tal, fomos pra montanha, Samoritz, primeira descida, o Felipe já levou nós uma pista lá no topo da montanha, mas nunca tinha botado um snowboard no pé, nunca tinha feito nada em relação Loucura mesmo, né? Loucura. Mano, um dia pra descer a montanha inteira. Foi muito louco. Várias histórias aí nesse dia. E resumindo, cara, o Felipe ele recebeu uma semana na casa dele. Nessa semana, ele falou assim, meu, agora vocês têm documentos, pode ir, se vocês quiserem, dá pra vocês ir morar na Suíça, né? Aí a gente, olhando aquela situação de Suíça, país maravilhoso, a gente ficou encantado, né? E o meu irmão, como morou em Londres, foi algo que, tipo, chamou a atenção dele. E o Felipe falou assim, vem pra cá que eu ajudo vocês. Eu ajudo você se você quiser vir e tal. Você fica um tempo na minha casa e vai desenrolando. Isso é muito difícil acontecer, né? Exatamente. Se alguém queira ajudar você. O Felipe abriu as portas da casa dele pro Éder, pra Tati e pro Cauã, né? Pra ficar esse tempo. Logo o meu irmão já desenrolou casa, já desenrolou apartamento, desenrolou trabalho e começou a vida dele aqui. Então o Felipe falou assim, antes de você ir para Londres, tenta aqui na Suíça, eu ajudo você. Aí nessa, deu certo. Conseguiu, foi ficando, abriu-se as portas e o meu irmão ficou. Tá aí até hoje, né? Então, vai ser o próximo, um dos próximos também entrevistados. Legal. E aí, consequentemente, eu fui tendo contato com meu irmão e um ano depois eu também decidi vir pra cá. Né? Como eu falei pra você, a princípio eu não sabia nem onde ficava a Suíça, cara, antes de chegar aqui. No mapa, assim. No mapa ninguém sabia nada de Suíça. Ninguém sabia realmente. E aí, a gente conversando, se falando, né? Nesse período que ele foi se estabilizando aqui na Suíça, começou a me chamar a atenção a hipótese de querer vir, né? E foi assim que surgiu a ideia. Depois de um ano, eu cheguei na Suíça. Legal. Então, assim, não foi nada preparado, nada programado, mas teve uma preparação depois que teu pai orientou vocês a tirar o passaporte, uma ajuda aqui na Suíça, o teu irmão também já tinha vindo. Exatamente, a ideia e a mente... Nessa altura já estavas casado? Já estava casado. Eu casei em 2011. 2011. Setembro de 2011. A ideia, cara, na minha cabeça, assim, tipo, abriu um pouquinho essa mentalidade, essa ideia de querer conhecer fora, foi a partir do momento que eu saí do Brasil. Que eu fiz essa viagem para a Europa pra gente fazer a documentação da cidadania. E aí, essa ideia de conhecer, de ver como é que é, sabe, deu um startzinho e um interesse de conhecer como seria Diz uma coisa, e no Brasil, o que é que tu fazias no Brasil? Eu trabalhava com informática, né? Estudei educação física, de faculdade, não atuei como educador físico, mas sempre gostei, desde jovem, sempre gostei muito da área de educação física, de esporte, né?
estudei. Depois, nessa época que eu decidi ir para a Suíça, eu estava trabalhando com informática. Ok. Eu tinha uma loja de informática no centro da cidade de Jundiaí. Uhum. Eu já empreendia já naquele momento, Já né? tinha esse Naquela filho época. empreendedor já, né? Já tinha. Com que idade você tinha naquela altura? Era 2011, 2010, 2011. Acho que eu tinha uns 25 anos. 25 anos. É, Tava casado, uns né? 25 anos. Já tinha Recentemente? acabado de casar Casado. recentemente. A Ju trabalhava num banco. E fazia manutenção de computador, de impressora, formatação, vendia cartucho, recarregava cartucho, toner, todas essas coisas relacionadas à informática, né? E aí eu decidi, com a Largar Ju... tudo, né? Largar tudo lá. Então, esse era um problema, porque eu também não queria largar tudo assim, abandonar, fechar a porta da loja e sair andando, vou pra Suíça. Porque senão eu ia perder, Pois. entendeu? Eu ia perder, financeiramente não ia ser interessante. Pois. Aí foi onde era dois problemas, né? O primeiro era convencer a Ju. Para vir para a Suíça, né? Porque, ela não tinha interesse nenhum em sair do Brasil, tava ali tranquilinha, né? Trabalhava no Família banco, do né? lado, trabalhava ali no banco. Também o banco era praticamente do lado da minha loja e a gente já tinha acabado de casar, estabelecer já aquela rotina de casado e tal. E ela falou, não, esquece isso. Não, esquece isso aí, não vai dar certo não. Vamos continuar nossa vidinha aqui, tá de boa. E aí o primeiro passo foi tentar convencer ela, né? Aí depois que deu, né, chegamos num acordo, o acordo era eu vir primeiro, tentar estabilizar, tentar achar alguma coisa, um trabalho, ver se eu ia gostar, a princípio, né? 3 meses a gente estabeleceu esse tempo, e depois trazer ela. E aí depois a segunda questão era a loja, né? O empreendimento que eu tinha. Né? O empreendimento. Exatamente. O que eu fiz? Eu pedi direção de Deus. Foi onde eu falei assim, Deus, me fala o que eu preciso fazer. E Deus deu uma resposta através de um pregador, de um profeta. E ele foi exatamente bem direto. Você está aqui hoje esperando uma resposta de Deus, né? Você está aqui procurando uma resposta e Deus manda dizer assim, 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 assado. E aí, quando ele deu essa resposta, eu entendi que... Era o tempo já. Era o tempo. Já tinha... E aí, o que aconteceu? Eu botei a minha loja à venda. O espaço à venda, né? E eu falei assim, Deus, se realmente for da tua vontade, que apareça um comprador, né? Pelo preço que eu tô querendo. Também não quero entregar nada de graça, né? Queimar, assim, o negócio. E aí apareceu uma pessoa exatamente o que eu tava pedindo, pegou, puf, deu, pagou, entreguei o empreendimento para ele, entreguei a chave, passei o aluguel. E aí eu falei assim, agora é a hora. Aí peguei e vim, fiquei 3 meses na casa do Éder, do meu irmão. E logo depois já comecei a desenrolar um trabalhozinho aqui, um trabalhozinho ali. E achei um apartamento para dividir com outro colega, no mesmo prédio onde meu irmão morava, no mesmo prédio onde o Felipe morava. Que interessante, o Felipe arrumou um apartamento, né, pro meu irmão no mesmo prédio. Depois o meu irmão, consequentemente, me ajudou a arrumar no mesmo prédio um quarto, dividindo com um outro amigo, e eu comecei a vida ali, na Suíça, nesse quarto, junto com esse amigo. Aproveitando esse ensejo que você falou da resposta de Deus, né? E como é que é essa sua trajetória cristã, assim? Você, desde pequeno, vem de um lar cristão, você falou do seu pai. Fala um pouquinho também dessa parte, assim, parte desse lado, assim, cristão que você tocou no assunto aí. Nasci num berço cristão. Né? Nasci no berço cristão nos pais da Assembleia de Deus, desde pequeno encaminhado, né, direcionado para a palavra, para a igreja, e meus pais sempre foram muito envolvidos, né, com o ministério na Assembleia de Deus, sempre envolvido com, enfim, no ministério. Hoje eles são pastores, então nós sempre tivemos uma educação cristã desde berço. Então a gente sempre teve esse contato e fomos ensinados na palavra de Deus. Mas tem um ditado que fala que filho de peixe, peixinho não é, né? Peixinho não é, verdade. Então... Eu também sou filho de pastor também e ia deitar em mim do mesmo jeito. Então a gente, quando chegou na adolescência, né, a gente decidiu não, né? Os caminhos, né, de curiosidade do mundo.
acabou afastando a gente um pouco dos caminhos de Deus. Me afastei, talvez eu tivesse uns 15, 18 anos ali, foi mais ou menos o tempo onde a gente começou não querer mais saber muito de igreja, não querer saber muito mais Apesar de Deus. de ter um pai pastor, Apesar de eu ter uma mãe pastor, uma mãe também da exatamente. igreja, e estava envolvido na igreja também, a gente aconteceu isso. Exatamente. Né? Então a gente, pela curiosidade, deixou aquilo, né, alimentar e aos poucos fomos deixando de participar da igreja, de participar dos cultos. Mas em casa sempre teve, né, essa pressão, sempre teve esse incentivo. A cobrança também existe? Sempre existe a cobrança, mas nunca foi algo assim... De chegar e obrigar, né? De impor não, alguma coisa. Nunca foi algo... Era mais orientação, então, no caso. Exatamente, era mais orientação e no amor. Foi sempre no amor. Então a gente sempre recebeu muito carinho em casa, muito amor, muito direcionamento, muita conversa, né? Daquilo que era certo, daquilo que era errado, daquilo que era bom e daquilo que era ruim. Então aí coube a gente, quando eles não tinham mais nada para, a fazer, cabiam eles, né, direcionar, orientar e orar. Exatamente. Então foi nesse momento que eu saí da igreja e me desviei. E essa situação, não sei se as pessoas também conhecem o Ezinho, né? Muita gente corta cabelo com o Ezinho, brasileiros, portugueses. Ele tem uma clientela grande aqui de língua portuguesa, mas também de língua estrangeira também, Sim. Suíços. Várias pessoas cortam cabelo aqui com ele. E assim, as pessoas sabem da tua história também, da questão do teu acidente que tivesse com a queimadura? Sim. Muitos não sabem. Muitos não sabem. Mas muita gente fica curiosa, assim, olha e quer perguntar, mas fica com vergonha. Exatamente, Muita gente tem curiosidade de saber, né? Isso foi... O ano, cara, eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu tinha 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Ainda tava na igreja, né? Ainda tava na igreja. Não, era um moleque ainda. Ainda era um peixinho. E aí, um dia, a gente sempre foi... Em casa a gente sempre teve... como é que eu explico? É igual aqui na Suíça. As crianças aqui na Suíça ela tem essa liberdade desde pequena. São ensinados, né? A se cuidar. Se cuidar sozinho, andar sozinho. Não é se cuidar, é ter essa autonomia desde pequeno, né? E a gente em casa sempre teve essa educação também. Então... É o famoso se virar, né? Se virar, exatamente, fazer as coisas sozinho dentro de casa. Exatamente. A gente já fazia algumas coisas sozinho em casa, a gente já ficava sozinhos, a gente já andava de ônibus sozinhos. Eu lembro que eu acho que entre 8 e 9 anos eu fazia uma escola no Brasil que chamava Kumon, uma escola privada de matemática. E, cara, era uma cidade vizinha. E eu pegava o ônibus nessa cidade, minha mãe botava no ônibus aqui, a mulher pegava o ônibus lá. E desde pequenininho a gente já tinha essa educação. Aí a gente costumava ficar sozinho em casa. Mas, cara, 2 moleque. Criança, né? Em casa, criança, sozinho. Tentado. E a gente teve uma... 2 terroristas, né? A gente era terrorista, mano. A gente era terrorista, Então a gente olha pra trás hoje assim, a gente vê algumas coisas e tal, a gente fala, nossa... E nossos filhos fazem, a gente às vezes... Exatamente. Ignora, ou então às vezes a gente tenta repudiar aquilo, mas a gente também fez aquilo também. Cara, eu acho que essas crianças de hoje, elas são bem tranquilinhas. Bem tranquilas, em relação ao que a gente fazia. É verdade. Né? Então a gente teve mas nessa altura não tinha celular, não tinha comunicação por GPS, não tinha nada disso. Não tinha rede social. A gente saía de casa de manhã, ou então tipo à tarde, só chegava em casa à noite e a mãe da gente não procurava a gente saber se a gente estava em rede social, se a gente estava no GPS, a gente chegava em casa são e salvo. A gente estava na rua e chegava naquela hora em casa para dormir, para tomar banho e acabou. O que acontecia era às vezes chegar sem o tampão do dedo no pé, chutando a bola no asfalto, ou ralado, ou arranhado, queda de bicicleta, ou briga na rua. Exatamente, era sempre assim. Então... E a gente, eu e meu irmão sempre, idade bem próxima, né? 1 ano e 11 meses de diferença. Ele é mais novo que você. Mais novo, 1 ano e 11 meses, então a gente sempre tinha umas brincadeiras bem pra cima, bem pesadas assim, E cara, eu numa situação que meu pai trabalhando, minha mãe precisou sair, talvez comprar alguma coisa, fazer alguma coisa fora, deixou a gente sozinho, né? Como de costume era, né? Um moleque de 12 anos. Inclusive aqui na Suíça. As molecadas ficam de 12, 13 anos. A Mara tem 10 anos, a minha filha mais nova. Ela desde os 8 anos, 9 anos, sempre fica sozinha em casa. Então... Se vira sozinha em casa, ela.
essa idade já dá para se virar sozinho, né? Então Dá, a gente dá. já se virava sozinho, mas a gente fazia muita besteira, muita arte também, né, nessa idade. E, cara, aí a gente eu inventei de pegar um... Ah, foi tu que inventou? Começou, Foi- então começou de... Então, aí que tá. Eu aprendi a fazer um negócio, uma lança-chama, Ah, que é um desodorante, olha né? pra isso. E numa vela, ou no fogo, no isqueiro, Eu não posso falar que eu também já fiz muito isso já. e Lá espirrar, pra casa de espirrar no mousse, fogo. casa de abelha, Exatamente, casa de formiga. formiga. Então a molecada sempre, né, no Brasil isso é brincadeira convencional. Normal, é normal. Né? Na minha altura isso é uma brincadeira normal. Normal. Brincar de fogo, de lança-chamas, Exatamente. derreter plástico, essas coisas. Qual é o menino que nasceu no Brasil, que tem praticamente na nossa cidade, que nunca derreteu um frasco de água sanitária para fazer botão nas formas de empadinha da mãe? Nossa. A minha mãe procurava as formas de empadinha, dizia, cadê minha forma de empadinha? Ela sumia 10, 20 Derreteu. formas, derretia tudo. Derreteu. Então, cara, foi. Eu vim na casa de um amigo, ele fazendo lança-chama. Aí cheguei em casa, fui fazer. Eu fiz na frente do meu pai e do meu Deu irmão. certo, né? Deu certo. Meu pai falou assim: meu, esquece isso aí, velho. Para com essa brincadeira aí, não dá certo. É perigoso. Vocês vão se machucar. Beleza. No dia que a minha mãe saiu, no dia seguinte, a minha mãe saiu, ficamos sozinhos. Aí o meu irmão falou assim: meu, como é que faz aquela parada lá que você tava fazendo ontem? Eu falei assim: vamos lá pegar. Aí pegamos o desodorante, pegamos a vela, o fogo, acendemos, fomos pra garagem. Não. Aí chegamos na garagem, acendemos o frasco, acendemos o fogo na vela, espirramos. Aí o desodorante acabou. Esses frascos tipo Dove, sim. fechado, né? Fechadinho, Exato, né? espirrar. Acabou. E a gente ficou ali queimando a ideia de queimar alguma Queimar coisa. alguma coisa, né? Sempre vem. Ficamos queimando o frasco. Vamos ver o que acontece se o frasco queima. Começamos a queimar. Não queima. Só fica preto. Aí beleza, vamos pegar o álcool. Naquela época, álcool de 1 litro. Era 98%. Não existia álcool gel naquela Só para limpar vidro, essas coisas. 98%. Da Pegamos. tampinha azul, ainda lembro. Exatamente, esse aí mesmo. E o logo dele em azul também. Em azul também, eu lembro. Esse álcool. Altamente inflamável. Cara, pegamos, trouxemos ali para perto. Começamos a molhar o frasco com o álcool. O frasco do desodorante. Com álcool, se queimava. Agora vai queimar. Com álcool vai queimar. Né? Agora com álcool vai queimar. Beleza, começamos a queimar ali e tal. E aí derramamos o álcool tudo no chão. O frasco ficou do lado, só que num certo momento a vela tombou. Tombou em cima do Tombou chão. Em cima do chão, do álcool que estava no chão. Exato. E aí foi até o frasco. Propagou até o frasco. Exatamente. E a garagem era, imagina eu aqui, garagem para 2 carros, parede, uma entrada Portão. Uma porta de serviço, a sala, uma parede da sala ali e a entrada da sala e ali o portão para os carros entrar. Exato, e a rua ali na frente. Então o frasco ele estava exatamente aqui desse lado, assim na minha frente. Então a hora que explodiu, e o Éder estava nessa posição sua, só que um pouquinho mais para trás. Então a hora que explodiu, ele deu 2 passos para trás e ficou o espaço aberto. Saiu. E eu fiquei com fogo, o frasco explodiu aqui na minha frente, então tinha parede e fogo. E o carro do lado? Não tinha carro. Não tinha carro. Tava vazia A garagem. Então eu saí, mas só tinha parede em volta. Então eu precisei sair pro lado aberto. Quando eu saí, quando eu me vi numa situação de fogo, só fogo na frente, a camiseta já na hora já pegou fogo. Inflamável. Já saí pro lado aberto. Fomos direto numa torneirinha de mangueira que costuma ter assim pro lado de fora. Toda casa no Brasil. Fomos ali jogar água e tal, não adiantou. Foi quando ele veio assim na minha camiseta, assim, puxou a camiseta já estava quase já derretida. A sorte é que a camiseta não colou, né? Não pegou fogo na calça, que era uma calça jeans. Se tivesse pegado fogo também, o estrago seria bem maior. Pior, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Bem pior. E aí, naquela situação ali, cara, já 35% do corpo queimado. E o desespero, então, 2 crianças, cara. 2 crianças, ninguém em casa. Eu olhava pro braço assim, cara, meu braço assim, ele tinha a pele pingando até aqui, ó. Imagina um plástico, uma sacolinha de plástico você queima. Ele começa a pingar, né, o plástico. E fora isso, a preocupação de como é que vai contar pro pai, né? Você tá queimado, tá preocupado com aquilo que você passou, mas se preocupa também como é que você vai contar aquilo pro seu pai, né? Então, nesse momento, não. Nesse momento, era adrenalina muito alta, né? Aquela situação não dá pra pensar em nada. Não dá pra pensar em nada.
Depois, eu acredito que o meu irmão, aí sim ficou com medo, depois que cheguei pro hospital, meu Pois. pai chegou ao hospital, chegaram em casa. E como é que foi Com assim? certeza, Depois meu disso irmão... tudo, vocês tiveram a iniciativa de ligar para alguém, alguém Não, a apareceu, vizinha ouviu barulho. ouviu o barulho da A vizinha ouviu explosão. barulho da explosão do álcool. Porque a gente sempre jogava bola ali, chutava bola na parede e tal, fazia a parede de gol. Então a gente sempre chutando bola ali. E ela escutava esses barulhos de bola batendo. Normal, né? Normal. Né? E porque a parede da nossa garagem fazia divisa com a sala dela, Ok. do lado. E aí ela ouviu. Aí elas falaram, vamos escutar esse barulho? Aí elas falaram, os meninos chutando bola. Aí, não, isso é barulho Graças de a bola Deus não. que ela Isso é barulho de bola não, que vamos ela sair foi lá lá, saiu e lá vê, né? fora e viu aquela situação. Viu a cena dos crianças tudo todo queimado. Queimado, imediatamente ela já pegou o telefone, tentou ligar pro resgate, né, pro bombeiro, não conseguiu, falou, põe no carro, vamos pro hospital. Aí ela socorreu você. Ela me levou pro hospital, não a vizinha, é a vizinha, a Sim, filha. praticamente Filha. alguém da família dela. Exato, a filha me levou pro hospital e cheguei no hospital e aí começou uma nova jornada de 45 dias no hospital. 45 dias. 15 quase morri, porque quando você queima uma grande quantidade, foi 35%. Com a criança, 35% já é muita coisa. É muita coisa. Então seca toda a água de dentro do seu corpo. Desidrata. Fígado, desidrata. Então os órgãos eles começam a desidratar lá dentro e é onde pode parar um deles, ou 2, 3, e aí você pode morrer. Pode morrer. Foi 15 dias nessa situação e depois foi mais 15 dias num quarto isolado, porque aí então eu peguei uma infecção por causa da pele. A primeira situação de risco de morte não é por estar sem pele, e sim por... infecção Não, os primeiros 15 dias é pelo fato da água, da desidratação. Okay. E depois, sim, peguei uma infecção aí sim pelo fato de estar sem a pele. Sem a pele. Exato. E aí foi mais 15 dias ali num quarto isolado, tomando injeção de manhã, tarde e noite para combater a infecção. Depois os últimos 15 foi mais recuperação mesmo e foram 45 no total. E depois disso tudo assim, pronto, passou pela recuperação, saiu, graças a Deus, saiu ileso dessa, né? Só com as marcas no corpo fica normal. E depois lidar com essa questão das marcas no corpo, porque a gente sabe que uma criança, e no Brasil principalmente, um homem é um pouco vaidoso, né? Aquela questão toda de, cara, alguém falar, alguém ver e achar aquilo estranho. E as próprias crianças naquela altura, eu lembro muito bem que zombavam da gente, né? Nossa, era bullying total. Bullying, na minha altura, bullying era uma coisa normal. Ninguém ia pra psicólogo falar de bullying, falar de, porque meu filho tá na escola. Não, é normal, é normal. É normal brincar e essas coisas normal. Mas para uma criança também, eu digo isso porque eu sofri muito bullying também, que eu tenho um problema físico, eu tenho as pernas arcadas, e quando eu jogo bola, o pessoal ficava gozando, né? Olha, perna alicate, aquilo pra mim era um bocado, mas depois um tempo eu comecei a lidar com aquilo. Pra mim foi desconfortável no começo, realmente, quando eu era criança, tinha 12, 13 anos, mas depois aquilo pra mim foi normal, eu levei aquilo na esportiva. E pra você, assim, nessa questão do... Porque deixam marcas, né? Cicatrizes, até hoje. Fica com marcas. Até hoje, marcas e queimaduras de 3º e 4º grau, né? Então, até hoje tem essas marcas. Né? Hoje tem algumas tatuagens em cima, mas... Mas foi difícil lidar com isso no começo, assim, com essa questão da... Cara, no princípio foi. Ou você não teve essa rejeição das pessoas? Não, foi. No princípio foi. Rejeição, não. Não teve rejeição. Sempre, né, fui bem acolhido em relação a isso, né? Mas sempre, para uma criança de 12, 13, 14 anos, talvez os olhares, né, de curiosidade das pessoas, talvez isso incomodasse um pouquinho. E depois tinha o lance, da cicatrização, não podia tomar sol. Aí tinha que usar uma malha, uma camiseta para apertar, para a cicatriz não formar queloide e tal. E usar guarda-chuva no verão, para não tomar sol, para não manchar a cicatriz. Então tudo isso era coisa assim que tipo tinha que fazer e que na realidade eu era a atenção, assim, sabe? Na escola. Claro, né? Em casa dos pais, também. Também, mas assim, nunca me incomodou depois da adolescência, que passou essa fase de infância, adolescência, não me incomodou muito não. Eu sempre fui uma pessoa que tive sempre uma boa autoestima, eu sabia desde pequeno quem eu era, meu valor, então fisicamente eu acho que não era algo que me fazia ter emoções negativas em relação a isso, sabe? Então sempre desde pequeno
aprendi a lidar com isso sem problema, sem ter dificuldade, sem ter algum tipo de remorso. Ou depois mexer com fogo, não fiquei com esse, não fiquei com esse problema de mexer com fogo, não, tranquilo. Foi de boa. Foi de boa, né? Eu absorvi. Eu absorvi legal, tanto a questão do trauma quanto a questão da cicatriz depois. Foi tranquilo, isso eu aprendi a organizar. Pega esse gancho aí, porque foi um acidente, mas foi uma brincadeira, estavam Sim. Uma experiência, né? Conta aí uma história aí que você, o seu irmão, você sozinho, alguma coisa que você fez aí que tu tem lembrança de alguma entre aspas, alguma arruaça, alguma coisa que teus pais ficaram chateados, que preocupou teus pais. Ah, tem vários, cara. Nossa. Outro dia estávamos brincando na igreja, contando, né? O Éder e tal, vai vir também aqui, falar também, viu? Tá ali o pai dele, tá ali atrás, ó. Daqui a pouco vamos chamar ele aqui, só dar só uma palhinha aqui que foi pior. Mas conta aí uma história dessa aí, que tem gravado até hoje na tua cabeça em relação a isso. De arte que a gente fez? De arte que vocês faziam, de arte? Cara, tem várias. Uma semana antes de acontecer o acidente da queimadura, a gente tava espiando um vizinho do lado, ele tava na piscina dele e a gente falou, os caras estão na piscina, eu vou espiar. Mas de moleque de pegar uma escada, aquela escada de madeira de construção. Meu pai tinha uma escada daquela, pegamos um botão no muro, subimos no muro pra espiar o vizinho. Cara, chegamos no topo do muro, os dois moleques em cima da escada. Mano, a escada escorregou. Escorregou, buf. Eu caí, e eu acho que o meu irmão caiu em cima de mim. Em cima de você. De novo, né? Eu me dando mal. Desmaiei, cara. De novo, a gente tava sozinho. Minha mãe tinha acabado de sair, tava na esquina. Aí meu irmão correu atrás dela, me largou no chão desmaiado, foi atrás dela. Minha mãe voltou, eu acordei, já tava na cama assim, não sabia onde eu tava, desmaiado e tal. Outra situação que aconteceu, um pouco mais velho já, a gente brincava de polícia e ladrão, com aquelas arminhas de botar uma língua dentro de luva, dentro de um cano. Ah, eu sei. Polícia e ladrão, bota o feijão, tac, e puxa. E a gente subia nas construções dos vizinhos. E numa dessas construções a gente subiu, mano, no telhado, coisa de 2 andares a casa. E a gente subiu no telhado dessa casa pra brincar e tal. E na casa vizinha dessa construção tinha uma piscina. Essa piscina era de vinil. Aquela piscina de vinil, né? No chão. Que era do chão, de chão mesmo, mas ela era de vinil. E nessa subida que a gente foi brincar, cara, uma telha. Eu não lembro direito se a gente derrubou a telha de propósito, ou jogou a telha, ou uma pedra de telha para dentro da piscina, ou a telha escorregou de lá de cima e caiu dentro da piscina do cara. Você vê, era alto, mano. Então 2 andares pra telha cair dentro da piscina. A gente tava lá em cima aprontando. E aí, cara, o vizinho descobriu quem que era, descobriu onde a gente morava e tal, e sobrou. Sobrava o pai, né? Sobrou pra eles. Sobrava o pai, né? Uma outra situação, cara, ainda moleque, né? Acho que eu tinha 17 para 18 anos. Já dirigia desde moleque, meu pai, desde pequeno. Eu tinha acho que 13, 14 anos, meu pai ensinou a gente a dirigir. Não façam isso, tá? Pais. É verdade. Mas meu pai, segundo a Ju, né? Responsabilidade. Mas ele tinha os motivos dele. Eu também aprendi a dirigir com 12, 13 anos também, dirigia sozinho para todo lado. Então, com 17 anos para 18 anos, eu peguei um carro do meu pai, fui comer um lanche e num bairro vizinho. Cara, e numa dessas, esqueci, nessa hora que a gente tava ali para pegar o lanche, eu esqueci o dinheiro. Voltei para casa, que era bem perto. Era apenas um bairro do lado. Peguei o carro, voltei para casa. E nessa de voltar para casa, numa curva, eu fui dar um cavalinho, não um cavalinho, mas virar a curva no drift, no freio de mão. Aquela bagunçada. Mostradinha, Cara, não tinha muita gente na rua, não. Mas foi mesmo porque é coisa de homem, né? Coisa de molecada. Exatamente. Molecada, isso aí é... E aí puxei o freio de mão na curva assim pra dar o drift. Cara, o carro era um Ômega. O carro escorregou pra cima da calçada, invadiu a garagem, né? Um portão grande, né? Invadiu a grade foi parar pra cima dos outros carros e o carro do meu pai foi em cima da grade. Em cima da grade. Cara, era meia-noite e pouquinho. Cara, imagina a galera do prédio descendo. Todo mundo olhando, vendo. Tinha um pastor da igreja do meu pai que morava no prédio. Cara, mano, imagina essa cena. Imagina a cena. Meia-noite. Aí daqui a pouco eu vou chamar meu pai, como é que eu vou chegar em casa pra falar meu pai que o carro dele tá em cima do portão, da garagem do carro do pastor da mesma igreja. Mano, foi muito... Que louco, cara. Foi muita vergonha. O cara vê hoje em dia, né?
palavra é mesmo essa, né? Essas besteiras que a gente faz, essas coisas que a gente faz todas, né? Tipo, antigamente, e a gente vê hoje em dia, cara, não que as crianças hoje em dia vão fazer igual novamente, mas é totalmente diferente a nossa juventude, a nossa adolescência e juventude, Sim. antigamente, para de hoje em dia. Exatamente. Cara, era outra cultura, outro país, né? Claro, a gente está aqui na Suíça agora, na Suíça não acontece isso. Claro que hoje em dia pode acontecer, mas não, é dificilmente acontecer isso numa rua. Alguém pega uma criança de 13, 14 anos, pegar um carro sozinho e comprar um lanche. Aqui na Suíça é quase impossível. Pode ser que esteja nesses anos de hoje em dia, mas antigamente no Brasil isso era normal. Pegar um carro escondido do pai, sair da garagem. Quantas vezes? Quantas vezes eu também peguei o carro escondido, cara? Escondido, meus pais dormindo, a gente pegava e empurrava o carro. O que eu fazia? Empurrava o carro pra fora da garagem para ligar para o barulho do de motor fora, ligar. exatamente. Saía na madrugada, cara. Dava Rodando, lesão, madrugada voltava para casa, de nada boa. acontecia e de Nada, boa, de boa. Sem acidente, sem ninguém chatear, sem chatear a polícia, sem nada. Mas assim, acontecia, Se né? acontecesse uma merda, aconteceu. Poxa, aconteceu. Mas dessa vez eu não tava escondido, né? Dessa vez ele sabia que a gente pegava o carro. Que eu tinha pegado o carro, né? Mas e aí, levou um carão e tal? Levou, uma chamadazinha, né, cara? Não, levou. Normal. Você tava acostumado, né, já levar, porque só fazia esse tipo de coisa. Né? Nessa proporção agora excedeu um pouquinho, mas eu lembro que eu tava para fazer 18 anos, eu tava trabalhando com um amigo do meu pai numa imobiliária e precisava de um carro, né, para poder visitar casas e mostrar para clientes, enfim. Aí eu lembro que meu pai já tinha prometido, já tinha organizado, né, a gente já tinha organizado de fazer 18 anos, comprar um carrinho velho, tipo um carrinho de 4, 5 conto na época. E aí depois disso ele falou assim, não, esquece. O dinheiro, vou gastar 3 vezes mais para arrumar a situação que você arrumou. Esquece o presente, né? Esquece o presente. Aí não deu ruim. Pessoal, esquece não de dar like no vídeo, se inscrever no canal também, que vamos ter tempo de ter mais vídeos. Esse é o primeiro, né? Esse é mais a estreia e não precisa de outra maneira, né? Com uma pessoa tão especial. Mas vamos agora mudar de assunto agora. E o empreendedorismo, como é que você começou a ideia de se empreender na Suíça, no caso, né? Aqui no ramo de salão, de negócio, como é que surgiu essa ideia assim, de empreender? Tu já tinha ideia, já cortava cabelo no Brasil, já tinhas um homem que cortava, onde é que surgiu a ideia de cortar cabelo? Então, não, eu cheguei na Suíça fazendo, o que eu fazia no Brasil era a informática, né? Tinha loja de informática. Nunca cortei cabelo. Nunca cortou cabelo? Nunca? Não, raspava a cabeça com uma máquina. Normal, né? Como eu fazia. Sim, isso normal, mas cortar um cabelo profissionalmente ou algo que chegasse perto disso, não. Cheguei na Suíça sem falar o idioma? Nenhum idioma, não falava inglês, não falava o alemão, claro, né, daqui, não falava um francês, não falava italiano, nada, só o português. Outra coisa, fazendo apenas uma dica para quem está assistindo a gente, para um jovem de hoje em dia, é que o meu pai nunca me deixou de incentivar para aprender uma outra língua. Isso é verdade. Ele nunca Se eu soubesse o que eu sei hoje... Exatamente. A minha mãe sempre, meu pai dizia, aprenda, mas a gente... O meu pai sempre me incentivou. Né? E se eu chegasse para ele e falasse assim, pai, eu quero aprender inglês, me põe numa escola. Na hora, porque em casa nunca faltou esse tipo de apoio. Né? Então, em relação à educação, nunca faltou. Então, ele não media esforço. Então, foi mais relaxo mesmo da minha parte. E hoje eu olho para trás e falo, faz muita falta. Faz muita falta. Então, uma dica aí que eu deixo para você é que se você tem essa oportunidade e é jovem ainda de aprender alguma língua, algum idioma, um inglês, fundamental. Vai para cima, não esquece, desenvolve isso. Porque lá na frente vai fazer diferença. Vai fazer falta. Sim. Cheguei na Suíça sem falar, né, nada. O que aconteceu? Não tem como eu me aplicar para trabalhar em algum lugar do que eu já fazia no Brasil. Num país que você não fala nada, né? Nem se comunica direito. Então foi bem difícil. Então eu comecei, todo mundo deve conhecer o Halle Estádio, né? É um estádio ginásio que acontece que eles fazem jogos aqui na Suíça, aqui bem perto, aqui em Zurique, né? Eles fazem jogos e shows. E várias artistas do mundo fazem a turnê aqui nesse estádio. E o primeiro emprego, a primeira coisa que eu arrumei para fazer foi limpar depois dos shows, depois dos eventos que tinha.
descia meia-noite, 1h da manhã acabava esses eventos e já tinha um grupo de limpeza esperando para poder entrar depois do show e começar a limpar o estádio. Então, o meu primeiro trabalho foi esse aqui na Suíça. Mano, ganhava merrequinha, acho que 16 na hora, 15 na hora. Sem saber falar o idioma, sem né? saber falar o idioma, a empresa era portuguesa, né? A maioria era latino, português trabalhava ali, então se tornava fácil. Depois disso, conheci um brasileiro que fazia montagem de stand para evento. A gente chama aqui na Suíça de Messebau, né? Os stand para salão de automóvel, salão de moto, qualquer tipo show, de... Né? Show, exatamente. Show, apresentação. Era uma divisória para montar os stands. E aí conheci ele e tal, ele sempre precisava de um brasileiro ou outro para poder ajudar ele. Então, mas não era sempre. Era esporádico, né? De vez em quando. Exatamente. Então eu fazia limpeza lá no rally estádio, às vezes... E fazer montagem e tal. Exatamente. Então eu ficava nessa daí. Depois de 6 meses, eu cheguei aqui em dezembro de 2012. Quando foi em 2013, no meio do ano, no verão, eu arrumei um trabalho na obra. Conheci uma Temporé, o Temporé virou, como eu falo em português? É uma empresa que contrata temporariamente. Temporariamente, exatamente. Fui para a obra, era para fazer demolição, apartamento, renovação e tal. Então era o burro de carga, para derrubar a parede, para pegar pedra, derrubava a parede, tirava o material. Era um bolso, sobe isso, desce aqui. Exatamente, era isso daí. Sobe o bloco, tira o material, limpa, era isso daí. E aí fiquei nessa... Nem sempre era só nesse tipo de trabalho, mas era sempre envolvido com obra. Então eu passei por todo tipo de obra, obra na rua, obra para renovação, prédio, construção no geral. Fiquei 3 anos. Aí depois de 3 anos eu falei assim, acho que não é isso que eu vim fazer aqui. Saí do Brasil, trabalho empreendendo no Brasil. Exatamente. Uma empresa de informática. Não que isso não seja digno para ninguém. Não é isso que a gente quer dizer. A filosofia que a gente tem. Exatamente. Mas assim, eu nunca tinha feito isso no Brasil. Pois. Aí eu chego aqui e começo a fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Algo que tipo era fácil de arrumar, no verão sempre tem, depois que você começa a trabalhar, você engrena, né? O cara vai ter sempre trabalho para você. O salário não é ruim. Hoje em dia eles pagam bem na hora. É pesado, né? Um trabalho pesado todo, mas pagam bem. Mas depois de 3 anos fazendo isso, eu cheguei e falei assim, cara, acho que não é bem isso não. Eu saí do Brasil com a ideia de querer aprender algo novo, de querer aprender num outro país, aprender um idioma. Foi isso que me incentivou, me motivou a sair do Brasil. Era aprender um idioma, era aprender algo novo, era experimentar fora do Brasil como é que seria uma vida fora. Do Brasil, tudo isso. E isso me motivou a sair. E nos primeiros 2 anos, eu tinha motivação para fazer esse tipo de trabalho, mas depois, cara, eu comecei a olhar e falei assim, peraí, não é bem isso que eu quero não. Se for para ficar nesse trabalhando dessa forma por mais tempo, eu acho que eu prefiro voltar. E aí eu cheguei pra Ju e falei isso pra ela. Falei, olha, se for para continuar nesse trabalho assim, eu acho que não... Vamos voltar para Não a gente volta pro Brasil e tal. Até aqui foi bom, aprendi bastante coisa até aqui. Né? Não tinha aprendido ainda o alemão, mas já tinha uma convivência, né? E o interessante é que eu aprendi um idioma que eu não tinha necessidade de aprender e nem esperava aprender. Exato. Foi italiano. Italiano? Por trabalhar na obra. Trabalhava com italiano? Trabalhava com italiano, o chefe às vezes era italiano, às vezes ele era um suíço, mas que falava italiano, se comunicava italiano, por ser mais fácil. Foi mais fácil por conta do nosso idioma. Exatamente. E aí peguei chefe de obra que falava italiano, trabalhei com italianos, e aí, claro que a gente não é nenhum fluente italiano hoje, mas... A gente desrasca. Mas não passa fome, não passa exatamente, fome. É um idioma que chegou assim de graça, entendeu? E foi nesse tempo que eu falei assim, não, peraí, não quero, eu acho que não é o trabalho que eu quero ficar fazendo aqui na Suíça. Se for pra ser, prefiro voltar. E cara, nesse tempo, isso foi em 2016, mais ou menos, 2016. 2015 foi onde eu falei assim, eu não quero trabalhar com obra. Mais? Aí em 2016 eu tirei um ano assim, pra pensar o que eu queria fazer da minha vida. Aí eu saí, me afastei um pouco da obra,
né? Tinha um auxílio desemprego, Uhum. que a gente recebe aqui na Suíça depois que você tem direito depois de 1 ano de contrato de trabalho, você tem esse direito de auxílio desemprego. Tipo Um seguro-desemprego. seguro-desemprego, né? exatamente, só que eles pagam 1 ano. E aí eu fui para esse seguro-desemprego, nesse meio tempo eu também fazia alguns trabalhozinhos extra, na obra ainda, e foi um tempo onde eu comecei a pensar o que eu vou fazer. Comecei a maquinar, comecei a pensar, comecei a, sabe, criar ideias. E nessa época, em 2016, 2017, a época que a barbearia no Brasil deu um boom. Bom, né? Eu tenho um amigo, Danilo. O Danilo, ele é um empreendedor também nato, ele sempre envolvido, né, com empreendimento e tal, negócio. Ele, nessa época ele estava produzindo produto de cabelo, de barba, óleo, wax, produto gel. E o Danilo estava fazendo isso e mexendo já com dentro desse ramo. Barbearia. E ele pegou, numa das nossas conversas, ele falou assim, Zezinho, barbearia tá em alta. Mas antes de ter essa conversa com o Danilo, de ter esse contato com o Danilo em relação à barbearia, eu nunca achei um barbeiro para cortar meu cabelo que me agradasse. Em condições. Né? Você vai em um, vai em outro, fala A, o cara faz B, você sai o cabelo um lado maior que o outro, e nunca achei para cortar meu cabelo do jeito que me agradava. Essa falta, então, que também foi um... Essa falta foi o que me levou a comprar uma máquina. Ok. Fui comprar uma máquina e falei assim, vou cortar meu próprio cabelo, porque, dá na mesma. Né? Pagar pra cortar ruim, cortar chegar em casa, exatamente, corta eu. corta em casa. Aí nessa época comprei uma máquina, comecei a cortar meu cabelo até aqui em cima num tamanho só. Aí ficava aquele Só aquela negócio de panela, né? Degradê. Não, sem degradê. Só aquele degrauzinho. Tava usando na época. Era o raspado do lado Do e lado em cima grande. grande. Tava usando na época. E aí comecei a fazer isso, cara. Aí devagarzinho fui me interessando por vídeos, fui me interessando por aprender, né, como faz um degradê, como é que faz um disfarçado. YouTube, Instagram, comecei a conversar com o Danilo. E aí aprendi no meu próprio cabelo dar uma disfarçadinha. Né? E fui cortando e tal. O meu irmão uma vez olhou pro meu cabelo e falou assim, quem cortou seu cabelo? Eu falei assim, eu mesmo cortei. Ele falou assim, já arranjou uma cobaia. Aí ele falou assim, consegue fazer o que você fez no seu no meu? Aí eu falei assim, consigo. Vamos tentar. Aí sentou, cortei o cabelo dele e falou assim, eu não vou mais no turco não vou cortar mais nesses caras não. Vou cortar contigo agora. Vou cortar com você. Aí depois o Cauã. O filho do Exato, depois foi mais um colega, depois o meu próprio cabelo de novo, e assim foi indo. Fui desenvolvendo esse filho com máquina e tal. Nesse meio tempo o Danilo já tava aqui na minha orelha falando, mano, vai pra cima disso. Vai pra cima disso, foca nisso, vai dar bom, vai pra cima disso. Foca nisso. Né? Vou te mandar uns produtos e tal. E olha esse vídeo. Quando você vir pro Brasil, eu vou te levar aqui numa barbearia pra você conhecer. Pra você ter uma aula com um colega, vai te ajudar e tal. Cara, foi assim que eu... Incentivando. Exatamente, foi assim que eu comecei meus primeiros passos cortando o cabelo. Isso tudo em casa, né? Você não tinha salão, não tinha tudo nada. Em casa. E fora, trabalhava normal, fazia os bicos, fazia exatamente. As coisas. Nessa época eu não estava trabalhando fixo na obra, mas estava fazendo uns trabalhos por fora e tal, e fazia depois em casa... Exatamente, tinha o seguro-desemprego para pagar as continhas. Para pagar as continhas, né? E aí nesse meio tempo, peguei uma cadeira de mesa, sabe aquelas cortinas de banho que a gente tem em casa? Sim. Do ducha. Peguei, fiz um furo nela pra botar a cabeça e cortava o cabelo dos caras ali. Aí isso em casa? Isso em casa. Isso em casa. Tenho até foto ainda pra provar isso daí. Os caras cortando com capa de chuveiro. E aí, mano, foi indo, veio um amigo, veio outro, até que eu decidi comprar essa cadeira aqui, ó. Mas isso não tinha feito nenhum curso ainda? Não. Só mesmo nada, só na raça, no dia a dia, no exatamente, e tal. Exatamente, na prática ali. Okay. Aí comprei uma máquina, comprei outra máquina, comprei uma cadeira. Comprei a cadeira, fui vendo as máquinas que eu precisava. Eu fiz ali meu setzinho, eu falei, vou comprar uma cadeira e vou botar ali. Aí foi isso que eu fiz. Peguei e investi numa cadeira, essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui comprei em 2017, tá quase com 10 anos. 10 anos já praticamente. E montei um espelho, comprei um espelho, montei um espelho e uma bancadinha num quarto que a gente já tinha sobrando no apartamento. E ali fiz meu estúdio. Aí um pouquinho fora, isso, tá. Vem um amigo, depois desse trabalhozinho fora, final de semana, um cabelo, outro.
E nessa época eu já tava cobrando já um pouquinho, né? Já não dava mais de graça, não era mais cobaia. Já não é mais cobaia. Já tava já tava Exatamente. tinha desenvolvido já um bocadinho, né? Exatamente, já tava desenrolando, já tava cortando um pouquinho e foi assim que começou. No meio de 2017, eu conheci conheci o dono do salão onde eu trabalhei durante 4 anos. E aí conheci ele e a gente conversando e tal, ele falou assim, meu, vem pra cá. Eu falei, posso? Pode, vem pra cá. Mesmo ele sabia que eu tava aprendendo. E aí ele me botou ali, eu fiquei com muito medo dessa transição. Uma coisa que de sair de uma coisa de casa, né? Entre amigos. Não essa é o meu medo. O meu medo era deixar a obra, deixar aquele fundo de desemprego que eu tinha. A certeza, então, né? De uma coisa certa, de uma coisa certa, né? Exatamente. Então eu falava, meu, mas como é que eu vou trabalhar agora cortando o cabelo se eu preciso de pelo menos uns 4 mil francos para poder pagar minhas contas? Entendeu? E era o que na hora eu pagava, né? E eu falei assim, meu, não sei se vai dar certo não, então. Aí decidi provar. Acabou o seguro-desemprego, aí não tinha mais o que fazer. Aí eu fui na fé. Aí comecei a provar, comecei a trabalhar lá no salão. Aí no salão, quem chegava, né, na ordem aleatória ali, alguns já tinham os seus próprios preferidos. Os preferidos esperavam que já estavam ali, exatamente. E o que sobrava? O que sobrava vinha pra mim. Vinha pra tu. E muitas vezes desacreditado, né? Porque as pessoas chegam ali e tal, uma cabeça nova e tal ali, uma pessoa nova. Mas fui indo. Tal. Aí passou um mês, passou 2, passou 3 meses, eu botei assim a mão nos salários que tava vindo. A gorjeta, aqui na Suíça o pessoal dá muita gorjeta. É verdade. Então tinha uma gorjeta boa, cara, no final das contas aí, em 6 meses eu tava trabalhando já apenas no salão, com um contrato e ganhando um salário ainda um pouco melhor do que na hora, tá vendo? Então, me ajudou a crescer muito ali no salão, ali eu peguei a prática realmente. Eu fui fazer um curso em 2019. Aí só em 2019 que eu peguei e decidi, falei, agora eu preciso... profissionalizar, né? Sim. Exatamente. Peguei e fui para uma escola, uma academia que tem em Londres. E lá eu fiz um curso vamos dizer assim, numa escola... na escola mais conceituada de barbeiro do mundo. Do mundo. Era um sonho também, depois de entrar nesse ramo, né? Que eu consegui realizar, foi cortar o cabelo de um curso ministrado por esse, vamos colocar assim, por esse cara top que ele chama Josh Lamonaca, né? Um cara assim, ele é o Pelé. É o Pelé da barbearia. Okay. Então chegar num curso desse aí agrega muito, mas muito mesmo. Aí eu fiz um curso lá, aí sim, aprendendo técnicas, aprendendo a forma correta de aplicar um corte de cabelo. E daí em diante foi só... Aí chegou a pandemia. Decolar. Aí chegou a pandemia. A pandemia chegou em 2019. Quando deu 2019, o meu chefe chegou pra mim e falou assim, tenho algo pra você aqui que tá na minha cabeça aqui, o que você acha? Chegou com um projeto de abrir uma outra barbearia e fazer uma sociedade comigo. Tipo, ele investia, eu também investia um pouquinho que eu tinha e uma outra barbearia tipo, pra mim, vamos colocar assim, né? Pra eu administrar. Cara, a gente montou uma barbearia, ficou uma barbearia linda, muito bonita mesmo. Mas fiquei ali 1 ano, trabalhando ali 1 ano. Algumas dificuldades, né? Por ser ainda inexperiente, desafio, né? um novo desafio inexperiente em relação a esse ramo. Mas as coisas foram acontecendo e tal, eu lutei. Mas eu acredito que a questão também do Covid impediu o crescimento. Exatamente. Muito na altura do Covid, não só aqui na Suíça, mas em toda parte do mundo, muitos negócios faliram. Exatamente. Muitos negócios não deram certo, não engajaram, porque assim, tudo fechou, né? A única coisa que funcionava na pandemia era o quê? Era delivery de comida. Exato. Só isso. E entrega de pacote. Mais nada. Fechar o mercado, né? Supermercados fechados, restaurantes fechados, ninguém podia sair na rua praticamente. Assim, foi algo mesmo... aí chegou o lockdown, né? Lockdown, fechou tudo. Exatamente, fechou tudo. E aí foi onde precisamos fechar a barbearia também. E nesse tempo de fechar, o que a gente vai fazer agora com o negócio? Vamos vender. Então, beleza, vamos vender então. Aí decidimos vender, peguei o meu investimento, peguei o dele e voltei para o salão onde eu trabalhava para ele.
Botou pro primeiro, Voltei, primeiro Só que local. aí eu já tava com a minha cabeça, já tinha maquinado na minha cabeça. Eu pensei, nesse tempo de pandemia, eu pensei bem. Por quê? Quando chegou esse tempo de lockdown, que a gente fechou a barbearia e fechou tudo, eu continuei cortando o cabelo dos meus clientes em casa. Eu recebi os caras em casa e Tem cortava ali clientela, mesmo. né? Da clientela E cara, no a começo. pandemia eu trabalhei muito. Todo mundo sem trabalhar e eu trabalhava todo dia, o dia inteiro cheio, porque ninguém tava cortando cabelo. Ninguém podia cortar cabelo na altura. Exato, tava tudo fechado. Salão fechado, tudo. Todo mundo me procurava, o irmão do cliente, o tio do cliente, indicava para outro, não, o Ezinho tá cortando e tal. Era um risco, Era um risco. Mas aconteceu, eu desenrolei. Precisava fazer E ainda aquilo. não peguei Covid nessa época. Não. Não peguei Covid nessa época. Cortando cabelo na época do lockdown. Aí depois eu parei pra pensar, eu falei assim, peraí, por que eu, quando acabou o lockdown, por que eu vou voltar a trabalhar pro velho? Os outros, né? Exatamente, se tá funcionando... Do meu jeito, né? Aqui em casa. Do meu jeito. Tipo, eu posso pegar essas pessoas que estão aqui, que estão comigo, né, adquirir Fidelizar confiança, elas, fidelizar elas, elas. e então foi onde eu decidi não voltar. Né? Eu trabalhei, acho que depois 4 meses No salão. no salão. Eu cheguei e falei assim pra ele, ó, meu tempo deu, tal, vou voltar a trabalhar pra você, mas tô saindo. E aí foi o tempo de arrumar um local, que é onde a gente tá aqui hoje. Tem uns 5 anos Quanto tempo aqui. já aqui, né? 5 anos já. 5 anos aqui. Consegui esse local e aí comecei a empreender aqui, sozinho. Legal. Eu tenho 5 anos aqui. Pegando também esse gancho da questão falou, né, da questão de quando Deus abre a porta, as coisas todas. E a tua parte cristã, assim, o que é que tu enxerga disso tudo como cristão, como pai, como marido, como filho de um pastor? Essa tua trajetória toda, assim, o que é que te traz disso tudo, assim, de experiências com Deus em relação a isso tudo aqui na Suíça e no Brasil e na tua vida em si, em geral? Cara, assim, a chaminha lá dentro nunca Nunca apagou. apaga, não é verdade? Nunca apaga. Então, por mais que você se distraia, por mais que você se afaste, né, você sabe que tá no caminho errado. Você sabe que tá fazendo coisas erradas, você sabe que você precisa, de alguma forma, algum dia, voltar, né, Pro caminho certo, pro caminho certo, para a primeira... de onde você veio, né? Exatamente, para sua essência, né? E então assim, desde pequeno, desde criança, com essa educação, eu sempre tive muito forte dentro de mim, né, que eu preciso de Deus para tudo. Eu preciso de Deus para qualquer tipo de decisão que eu for tomar, qualquer tipo de direção que eu for andar. Então, eu acredito que essa chaminha que nunca apagou, mesmo distanciando, mas depois de um tempo, né, provando, né, esse tempo, esse costume mundano, essa fase fora da igreja. Mano, eu tinha uns 22, 23 anos quando eu realmente me converti. Né, e a partir daí eu decidi caminhar de volta com Deus e ter uma vida cristã realmente como deveria ser. E hoje tens um ministério, né, na igreja também, na igreja da Bola de Neve. Então, hoje, exatamente, me converti no Bola de Neve. Eu acho que o ano foi 2008, 2009. Né, me converti no Bola de Neve, ali em Jundiaí. Ajudei a desenvolver esse ministério ali em Jundiaí, porque quando ele chegou era uma célula, tinha 10 pessoas. É o pastor Nilcinho, mas o Nilcinho não era pastor ainda. O Nilcinho chegou depois que virou uma igreja. Depois que virou uma igreja, né? Entendeu? Então, assim, era o Roger, era um missionário, né, da nossa igreja. E ele trouxe o trabalho, né, de São Paulo para Jundiaí com uma família que recebeu, né, na garagem de uma casa. Começou com uma célula, então. Exatamente. Recebeu ali, abriu, era só a família no começo. Depois chegou um, chegou outro. Uma galera de São Paulo vinha para ajudar nessa célula. E aí começou ali com 8, 10 pessoas. Eu cheguei nessa época, bem no comecinho ali. E aí me converti ali. Foi ali onde eu encontrei Deus de verdade. Então, até esses 22, 23 anos da minha vida, que eu nasci num berço cristão, eu não era convertido. Não era. Eu era só filho de cristãos. Filho, como a gente fala, só filho e pastor. Exatamente. Só filho e pastor. E ali eu me converti e ali eu encontrei Deus de verdade. Então ali o meu ministério começou no Bola de Neve, né? Eu comecei a desenvolver, né?
me envolver mais, Uhum. né? Então, eu não lembro também exatamente o ano, mas antes da gente vir, depois que a gente veio para a Suíça, fomos consagrados a missionários, né? Eu e a Ju, o Mano e a Tati. Uhum. E Antes, também fazia parte da igreja também lá em Jundiaí com vocês? sim, o meu irmão chegou depois de mim, né? No Bola. Ele também voltou para Jesus, né? Nessa época, frequentava a Assembleia de Deus, mas depois ele veio pro Bola também. Então, antes de eu vir para a Suíça, eu já liderava a célula. Uhum. Então, eu já era líder, eu e a Ju já era líder de célula. Célula. E aí a Ju, aí o Nilcinho já era igreja, Já era igreja já, já? hoje o Nilcinho já era pastor. O Nilcinho falou assim, Azinho, carta branca, começa a ler um trabalho, começa uma célula lá, dá continuidade no que você Aquilo já que veio você já fazer fazia aqui, aqui, né, no Brasil? continua lá na Suíça, né? Começa esse trabalho lá. E foi assim, né? Chegamos, até então, meu irmão já estava aqui, não tinha célula, eles frequentavam uma outra igreja, não lembro qual que era, Uhum. mas já estavam procurando uma igreja. E aí a gente decidiu abrir essa célula, fazia na Em minha casa, casa, começamos na minha casa. E aos poucos, né, o meu irmão foi também se se encaixando, se envolvendo, movendo se mais. encaixando, né, na, na- nessa questão de célula e tal. A gente ministrava. No começo a gente dividia essas ministrações, um pouco eu, um pouco ele e tal, e os amigos, chamava os amigos para participar da célula. Aí depois, né, o trabalho foi dando uma direção de célula. Quando a gente voltou para o Brasil numa conferência profética, fomos consagrados a missionários. E aí o trabalho começou a fluir. E a gente está até hoje, né? Hoje, Hoje a Bola de Neve, né, tá quanto tempo já exatamente. aqui em Hoje o Zurique meu já? irmão é o pastor da igreja, junto com a Isso, Tati, sua pastor, esposa, pastor Éder. né? Já tem quanto tempo a igreja da Bola de Neve aqui em Zurique já? Cara, igreja, Igreja, eu acho que tem já tem uns 8 anos. uns 8 anos, Uns exatamente. 8 anos como igreja, 7, 8 anos por aí. Mas você também não conhece, já está na altura de passar lá e conhecer também, né? Eu tô convidado aí, tá? Conhecer Depois eu deixo na descrição o endereço da Igreja da Bola de Neve, o site, os Instagram e Instagram, tal. tudo direitinho. Exatamente. E aí foi numa ida para o Brasil, a gente foi consagrar os missionários, enfim, e depois a gente deu continuidade no trabalho. Desde o Brasil, né, ministrando na célula, sendo líder de célula, eu já ministrava também no louvor. Então eu tenho o ministério paralelo do louvor também, então não sou nenhum exímio cantor, mas sei tocar o básico de violão, então eu já ministrava. Depois que chegou aqui, então passou a ser com muito mais frequência, Muito porque só eu mais tocava, né? Então frequentemente. esse ministério eu desenvolvi também aqui e continuei, dei continuidade e hoje a gente está aí, né? Eu pego uma escala, hoje em dia tem muito mais gente para ministrar, né, no louvor, então não sou mais Não só tá eu. sozinho, exatamente. Então a gente divide, tem as escalas e tal, então continuando o que Deus chamou a gente para fazer, né, que é estar presente dentro do ministério, né, naquilo que eu fui chamado e seguimos. Conta rapidinho, pessoal, também saber do milagre da, da tua Da pequenininha, da Nina, Nina. então a E foi gente, nesse intervalo também, nessa coisa toda de igreja e tal, de começar e tudo. sim, quando a Ju veio para o Brasil, ela fez uma série de check-up, né, de exames. Ela veio do Brasil para morar aqui na Suíça, então ela aproveitou esse tempo para fazer. Ela descobriu que ela tinha uma doença chamada endometriose. E que essa endometriose, ela bloqueia, né, a possibilidade de da mulher engravidar. Aí começou um tratamento, né, para tratar essa doença, endometriose. E foram 10 anos tratando essa doença, 10 anos? cirurgias, foi mais de uma, né? Cirurgias, inseminações artificiais, porque foram 10 anos tratando e tentando E tentando engravidar. engravidar. Porque você vê, a gente casou em 2011, são 15 anos, 15 né, anos de casado. casado, E a Nina tem apenas 5. 5 anos, Então é. a Nina nasceu em 2021. Então foi um longo período tentando engravidar e tratando essa doença, né? Fizemos inseminações artificiais e tal, fizemos tudo que tinha para ser feito, para tentar Da ter. parte humana, né? Nossa parte. O Exatamente, que você consegue fazer. exatamente. Então a gente sempre também teve muito aflorado dentro de nós essa dependência de Deus. É no tempo dele, No né? tempo dele, a gente sabia que a Queria gente, muito, né? a Queria gente muito, queria claro, muito, mas normal, a gente normal. tinha essa paciência de esperar em Deus, porque a gente tinha uma promessa Hum. que nós seríamos pais, né? Então a gente acreditava nessa promessa e descansamos. Então foi tratando e tentando na forma humana para Forma poder normal, né? exatamente de Forma tentar normal, tentar engravidar. engravidar. E aí a última atacada era a inseminação in vitro,
né, que é o bebê formado no laboratório. E a gente fez isso em 2020, fomos pro Brasil, fizemos esse processo todo, fizemos esse tratamento. Em 2021 a Nina nasceu, então o tratamento deu certo logo de primeira, né, o primeiro embrião que a gente Nasceu a colocou Nina. na Ju, nasceu a Nina. A Nina nasceu. E o milagre que o Santiago está se referindo é porque assim a gente teve, o processo foi todo bem feito, sem problema nenhum. A Nina foi o único embrião que logo de cara deu certo. Muitas vezes isso não São vários, né? acontece. Tem que As ser pessoas precisam várias, fazer 2, 3 várias vezes para vezes poder para acontecer. A Nina logo de acontecer isso. cara deu certo. É, a- o período de gravidez, né, o pré-natal, a gravidez em si, os 9 meses, Foi tudo perfeito. normal. A Ju com uma saúde muito boa, a Nina também desenvolveu muito bem, cresceu. A Nina nasceu com 4 kg e alguma coisa, 4 kg 300, 4 kg 200. Normal, peso Um normal do bebê, bebê muito normal. saudável, forte. Porém, é, a Nina não queria nascer. Então passou-se o tempo, né? A data de nascer, e ela não queria nascer. E a Ju queria insistir no parto Parto normal, normal, natural. natural. Ela não queria fazer a cesárea, Cesárea. né? E aí, uma semana depois, né, da data prevista para ela nascer, não acontecia, aí foi a indução do parto. Aquelas injeções para poder, remédios, né, para Para poder induzir o induzir. parto na criança Né? E nascer. aí fizemos no dia seguinte, começamos uma noite, no dia seguinte, umas 3 horas da tarde, a Ju com as contrações, né, e tal. Ela decidiu pro quarto, tava eu e a irmã da Ju, a gente foi pro hospital, né, porque as contrações já estavam acontecendo e tal. Chegamos no hospital, a Ju tava passeando num parque, depois foi pra cama. Quando a gente chegou no quarto, ela deitou na cama, bufa, a bolsa estourou. Aí nessa da bolsa estourar, muito sangue. E aí a gente pegou o sangue, normal, um pouquinho de sangue na bolsa estourando, é normal, né? E aí, nessa da bolsa estourar e o sangue sair, começou uma preocupação. Olhamos assim, a Ju falou assim: não, normal, um pouquinho de sangue. Mas o sangue não parou de sair, continuou jorrando muito sangue, saindo muito sangue. E aí a gente se preocupou, aí eu peguei, fui chamar uma enfermeira. E nessa, a enfermeira veio, olhou, já desesperada, já encaminhou para o centro cirúrgico. E resumindo, o que aconteceu foi que uma veia e uma artéria, não lembro se foi uma veia, se foi uma artéria da placenta. Da placenta. Então a Nina e a Ju Tava perdendo sangue as duas, né? desenvolveu uma placenta um pouco diferente. Eu esqueci o nome da placenta, tem um nome. É onde as veias ficam para fora da placenta. Normalmente as veias, a placenta Cobre, né? cobre as veias e a artéria da placenta. E nesse caso da Ju, as veias ela ficavam para fora, né? Até o que vai ter o Do cordão, umbigo, exatamente, ela ficava meio que para fora. Então ela não ficava totalmente coberta. E uma dessas artérias rompeu. Na hora Ou seja, o sangue da Nina tava perdendo sangue. que saiu ali naquele Pô. momento que acabou se estourou. Então ela perdeu muito sangue, praticamente quase o sangue do corpo inteiro. Foi tirada às pressas, porém já quando tirou ela já estava sem vida. Né? Já precisou ter Reanimação. reanimação, né? Então reanimaram ela, graças a Deus, ela voltou, foi reanimada, entubada, e foram aí 5 dias onde ela ficou apagada, né? Eles têm um sistema, ainda bem que isso aconteceu no hospital, né? Que se tivesse acontecido em Em casa casa. ou fora, talvez Universidade. a Nina não estaria aqui, talvez nem a Ju. Mas graças a Deus isso aconteceu no hospital, dentro do hospital, em cima da cama, em cima da maca, onde ela foi direcionada rapidinho para um centro cirúrgico. E a Nina ficou 5 dias. Eles aqui. E outra coisa, né? Se fosse em qualquer hospital no Brasil também, eu não sei se teria esse atendimento todo, é com verdade, qualidade. é verdade. Então aqui eles têm um. Até essa preparação toda, né? De vir para cá, tudo isso. Você começa a ver que toda essa história não é por acaso, né? Não é acaso, não é acaso. Exatamente, é Deus em tudo, em todos os detalhes. Chegamos, a Ju chegou ali. E a questão da recuperação da Nina, né? O médico chegou para mim uma vez e falou, eu estava internada ainda. A Nina, pela recuperação dela, foi muita sorte. Então eu cheguei para ele e falei assim, não é sorte, isso não é sorte, isso é Deus. Nós acreditamos em Deus e nós sabemos que Ele cuida de todas as coisas. E o que está acontecendo com a minha filha é Deus que está cuidando dela. Então assim, esse tratamento, o interessante é que a Nina ela ficou
5 dias em coma, vamos dizer assim. Ela não nasceu. Ela nasceu, saiu da barriga, mas ela não abriu o olhinho, porque ela já acordou, ela já nasceu sem vida. E foi reanimada, sedada e entubada. Então ela passou 5 dias desacordada. E o tratamento, eles dão um reset. Eles falam assim, né, que eles dão um reset na criança, nesse momento que ela precisa desse tratamento, que é um tapetinho que eles põem para resfriar a criança. Eles baixam a temperatura dela. Então ela fica numa temperatura abaixo 33, 34 graus, não tenho certeza, 35 talvez. Ela fica abaixo da temperatura normal para poder dar esse restart nela, né, esse reset. E aí ela ficou 5 dias nesse tratamento. E é o que eu falei pra vocês, se isso tivesse acontecido em outro lugar, em outro hospital, ou talvez no Brasil, talvez eles não teriam esse equipamento. Exatamente. Então assim, a Nina ficou 5 dias nesse tratamento, depois no dia 1º, ela nasceu, quando chegou no dia 6, exatamente hoje, há 5 anos atrás, a Nina acordou, eles acordaram a Nina. Hoje é aniversário da Ju. Então a Nina acordou, ela nasceu mesmo pro mundo. Isso. No dia do aniversário da Ju. Então, e a recuperação dela, cara, foi muito rápida, porque os médicos, eles se espantavam. Eles chegavam pra nós e falavam assim, meu Deus, ela tá muito bem, ela tá se recuperando muito bem. Coisa que quando a gente chegou no hospital da criança, no dia que ela foi transferida da maternidade pro hospital da criança, uma médica chegou pra mim e falou assim, olha, ela chegou pra mim e falou assim, olha, sua filha tá muito doente, a situação dela é muito grave. Ela tá querendo entender assim, ela não tá morta, mas você pode esperar qualquer coisa que pode acontecer. Já estava preparada para exatamente. O jeito que ela falou, as palavras dela, a entonação dela, ela deixou tipo assim, exatamente, ela deixou assim, ela tá muito mal, tá? Então não espere o melhor, né? Não espere o melhor, exatamente. E passou-se esses 5 dias, passou o 6º dia, passou o 7º dia, a Nina a recuperação dela foi muito boa, muito rápida. E os médicos, eles se espantavam, ao ponto desse médico chegar pra mim e falar que ela teve sorte. Então, a gente sabe que a gente não vive pela sorte, a gente vive pela fé. Então, a gente sabe que exatamente é o milagre que você comentou para eu falar sobre isso. A Nina, ela é o nosso milagre, ela é desde o momento que a gente esperou, ansiou por ter um filho, né? Deus tem cuidado de todas as coisas, inclusive um acidente também que a gente não esperava, mas Deus permite, cara, as coisas acontecer, né? Eu acho que nada foge do controle dele. Então, acredito que isso serviu e vai servir talvez para lá na frente, para ela contar o testemunho, para onde a gente passar, a gente fala assim, ó, a Nina é um milagre, a Nina passou por isso. Então, a Nina já nasceu já com esse espírito de guerreira, dessa vontade de viver, então acredito que ela vai levar isso pro resto da vida. E ela sabe disso, a gente já desde pequeno, desde quando ela cresceu, ela já sabe que ela é um milagre. Isso é legal. Ela já sabe que o que aconteceu com ela e que Deus cuidou dela. Então, essa é a história muito bonita da Nina. Que legal, que legal. E aproveitando também, e a parte atleta, a parte de desenvolvimento, você é professor de jiu-jitsu, corre de bicicleta, corre atletismo, faz de tudo um pouco, cara. Eu tô pensando também em fazer entrar nesse foco também, então focar nessa parte então, cara, física. Como eu falei pra você, minha relação com o esporte já desde pequeno, desde de moleque, desde a juventude. No Brasil você falou que então, eu estudei educação física, sempre gostei de treinar, de musculação, sempre gostei de movimento, sempre gostei. Mas sempre foi assim tão focado como agora? Então, não. Eu, desde moleque, sempre gostei muito de jogar bola, né? Então, eu e meu irmão, a gente sempre era na rua jogando bola, infância jogando bola, escola jogando bola. Então, sempre foi bola, a gente tava sempre correndo atrás de bola. E depois foi crescendo, né? A bola, nunca largamos a bola, né? Mas aí começou a aparecer a musculação. Eu conheci o jiu-jitsu através de um amigo, o Fabinho. Inclusive, talvez o Fabinho depois possa ver um cortezinho, um abraço pra ele. Que me apresentou o jiu-jitsu. Isso foi em 2007, 2008, né? Porque tinha o Pride. Não sei se você lembra uma luta que eles lutavam no Japão. Sim. Era um Vale Tudo, que tinha o Minotauro, começou isso aí, né? O jiu-jitsu começou isso aí, né? Cara, explodiu, né? Isso no mundo, e o jiu-jitsu cresceu muito ali, essa visibilidade. E foi nessa época que eu conheci o jiu-jitsu, o Fabinho. Ele já dava aula e eu falei assim, mano, eu vou treinar com você. Ele falou, bora, vamos.
E aí comecei a frequentar as aulas que ele dava. E depois passou-se um tempo, não fui mais com o Fabinho, talvez ele deve ter tomado outras direções na vida dele também, e perdemos um pouco o contato, parei com o jiu-jitsu. Quando foi em 2010 eu voltei. Aí eu voltei para uma academia, não com o Fabinho, numa outra academia, me matriculei e tal, comecei a treinar. Em 2012 eu peguei a faixa azul e em 2013 eu vim para a Suíça. Até então cheguei aqui e não achei um lugar que eu me encaixasse para treinar. Só que aí o futebol foi de novo mais alto, aí fui jogar bola de novo. Eu cheguei aqui e fui jogar bola. Atraído pelo sistema que a Suíça aqui em relação ao futebol e tal, tem uma estrutura bem legal para jogar bola aqui. E aí fui para um clube aqui, joguei bola aqui um pouquinho, nada de profissional, sempre só uma diversão. Só amadora. E o jiu-jitsu ficou um pouco de lado. Então eu costumo dizer que assim, o jiu-jitsu hoje é o esporte da minha vida, né? Meu principal esporte é jiu-jitsu. Então tudo que eu faço no final das contas vai bater no jiu-jitsu, exatamente. Então em 2017 eu encontrei a academia que hoje eu treino, que é a Carson Gracie. Um abraço pro meu mestre, meu amigo Felipe Broa, meu professor. Em 2017 encontrei ele, ali eu me achei. Ali achei o espaço, ali eu achei as amizades, ali eu achei o ambiente que eu tanto procurei nesses 5 anos, né, que eu já estava na Suíça parado, sem treinar. Visitei algumas academias, mas nunca achei nada assim que fosse um ambiente para treinar que eu gostasse, entendeu? E aí encontrei o Felipe, encontrei a academia, encontrei o ambiente e ali, desde 2017 até hoje, foi ali onde eu evoluí, eu cresci, aprendi muito, apanhei, peguei a faixa preta, tenho quase 2 anos já de faixa preta, tem quase 2 anos que eu dou aula para as crianças também, né? Então eu tenho 3 turmas, uma de crianças das pequenininhas, de 4 a 8, depois de 8 a 13, e depois tem os adultos também. Então hoje em dia eu intercalo treino jiu-jitsu e também aula para as crianças. Não sou um competidor, continuando ainda rapidinho, só terminar a questão do jiu-jitsu, não sou um competidor, já competi, mas hoje em dia eu sempre treinei jiu-jitsu mais para mim mesmo. Disciplina. Para ter um esporte, para ter disciplina, para treinar, para se movimentar. Sempre já competi, sim, já teve lá atrás, quando comecei, algumas competições, aqui na Suíça também. Não foi muitas, mas já fiz. Então, assim, não sou um atleta competidor. Né? Então, mas esse ano aqui eu tenho um desafio. Esse ano aqui em setembro, eu tô indo para Las Vegas. Las Vegas? Tô indo para Las Vegas, vou para uma competição, um campeonato mundial de Masters, ou seja, acima de 30 anos. Ok. Então, um campeonato mundial só pro acima de 30 anos. A gente chama de 30 Masters. mais. 30 a mais, exatamente. Então, hoje esse ano aqui eu botei esse desafio. Vou para esse desafio aí, tô treinando para poder chegar lá bem. Claro que é nível mundial, né? É um campeonato mundial, nível mundial, então tem atletas de alto nível, com uma performance assim, realmente fora de série. Mas eu vou lá tentar atrapalhar alguém, mano. E ter essa experiência também, né? Virar a pedra no sapato de alguém. Exatamente, ter essa experiência de competir um campeonato mundial lá em Las Vegas. Las Vegas, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa, exatamente. E aí eu tenho outros esportes. Então, a musculação é algo que sempre me atraiu, sempre gostei, né, de treinar musculação. E no final das contas a musculação vai um pouco mais além de estética, né? Ela te dá uma autonomia, né, para o futuro, ela te dá uma autonomia para quando você precisar das suas pernas ou, né, dos seus braços quando você já tiver um pouco mais velho. Então a musculação é muito importante. Então no começo a gente sempre está mais preocupado com a estética e tal, né? A gente é mais jovem, a gente está sempre preocupado com a estética, mas no final é um contexto que a musculação oferece, que no final das contas ela direciona para todos os esportes. Então se você corre, musculação é fundamental. Você treina jiu-jitsu, musculação é fundamental. Alimentação também, eu sou um pouco regrado para isso, né? Já tem um tempo que eu sou bem disciplinado para a comida, aprendi isso nos últimos anos. Então, em relação à alimentação, em relação a se alimentar bem, é fundamental, é muito importante, né? Para quem quer e faz resultados, performance e tal. Cara, eu gosto de pedalar, né? Tem uma bicicletinha lá, gosto de pedalar.
Não faço isso Grande como frequência. não faço isso como um treinamento para performance, né? Eu uso a bicicleta mais para um momento mais de relaxar a Relaxar. cabeça, de recuperar um pouco o corpo e tal. Agora a corrida eu tenho focado bastante em correr, tenho O corrido pessoal da igreja tem o exatamente. Felipe, o Então, Éder. é que interessante, né, cara? Quando Começou com você e o pessoal começou. exatamente, eu A trouxe a Ju, galera, foi a Carol, a a Débora, Débora, tá cara, todo o mundo pessoal tudo correndo. correndo, Inclusive cara. vai ter algum evento, né, em setembro, no final de setembro, ali no Greifenstein, onde a gente treina, o Felipe mora ali do lado, vai ter um evento, a galera da igreja vai correr. Então, é um incentivo, né? É legal. Então, eu tenho treinado bastante, tenho corrido, participado de meia maratona, tenho corrido 30, 40 quilômetros na semana e tentando intercalar isso, né, com jiu-jitsu, com a bicicleta, com musculação. Eu tenho um objetivo e vou deixar aqui Desafio. um desafio que lançar aqui. Eu já conversei com o Felipe, né? A gente já nos lançamos a esse desafio, né? Que é mais pra frente. Não digo um Ironman, quem sabe, né? Um dia fazer. Nada é Nada impossível, é possível. Mas esse empurramos assim do triatleta, de correr, pedalar, nadar. Então, meu próximo desafio agora é voltar a ser faixa branca na natação, né? Então, quando voltar Aprender aqui a a nadar. próxima vez, vamos falar disso aí. Aprender a também. nadar, porque sinceramente não. Zero, natação zero. Zero, Então, né? Só boiar, só boia. só boia. E olha lá, né, mano? E olha lá. Então, assim, Só boiar. eu botei esse foco aí, eu vou aprender a nadar e quem sabe aí, nos próximos 2 anos eu consiga fazer um triatlo e tal. É uma coisa que eu botei assim na cabeça. Na E cabeça. aí continuar dando aula de jiu-jitsu, continuar, quem sabe também, né, empreender também, né? Na área do jiu-jitsu Na área do também, jiu-jitsu né? também, é uma área bem promissora. Que hoje em dia todo mundo procura um esporte, todo mundo está interessado em ter uma condição física boa, os pais procurando filhos para poder incentivar, né? fazer alguma coisa, aprender Esporte, uma uma arte, se defender. se defender, se disciplinar. Exatamente. Disciplina. Então, inclusive a Mara tá toda empolgada. Toda empolgada querendo aprender e passar de fase. Já perguntou qual era a próxima fase que ela ia passar já. É bem interessante. Então, cara, eu intercalo, né? Tenho meu plano de treino e assim que é a minha vida de... Qual é o endereço aqui do pessoal que quiser cortar cabelo, conhecer aqui tua... Isso é uma arte, né? Cortar cabelo é uma arte, não é só um trabalho, né? Exatamente. Teus horários, os dias que tu atende. Cara, eu trabalho de terça a sexta-feira, de terça a sábado, né? E tem um aplicativo. Depois eu vou deixar o aplicativo depois no final, que você marcar. Apenas com horário marcado, né? Durante o dia eu não deixo assim aberto para quem quiser chegar e espontâneo me cortar, então é importante fazer um termine, marcar no aplicativo. E é isso, tá? Pessoal, brasileiros aí que tá provavelmente assistindo. Se você que não tem ainda um lugar para cortar cabelo. E se você já tiver também, pode vir. Não ligo não. Pode vir, tô aqui à disposição. Talvez o Santiago deixe aqui nas redes sociais. Vou deixar tudo escrito. Pode entrar em contato. Vai ser um prazer conhecer vocês. Talvez as pessoas chegam no Brasil e às vezes, como eu, não encontram um lugar que consegue se expressar, que fala o idioma. Cara. Exatamente. Porque assim, eu acho que cortar cabelo é feito você ir no médico, né? Você vai no médico e diz, olha, vou no médico falar em alemão, tá doendo meu rins. É muito difícil. Eu cortar cabelo, eu gosto assim. Tem que saber falar. Até falar, mas o que o cara vai falar pra você é complicado. E o cabelo também é bem importante, bem pessoal. É a parte visual do exatamente. Então, do homem, no caso, né? Galera, eu tô aí. Entre em contato aí comigo pelas redes sociais e... Ezinho, diz uma coisa, qual seria assim as tuas considerações em relação a isso tudo que tu viveu até hoje, do que tu estás vivendo, tu estás já passando, algo que você queria falar para as pessoas, como você disse no começo, que está vindo para cá, ou que já estão aqui, ou que falta alguma coisa na vida, que está procurando alguma coisa, qual o sentido disso tudo que você daria assim algo para finalizar assim para as pessoas entenderem isso tudo da tua vida? Cara, a primeira coisa é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é importante. Primeira coisa é colocar Deus como centro, colocar Deus na direção, chamar Deus para dentro da sua vida, para dentro das suas decisões, para dentro da sua família, para dentro do seu trabalho, para dentro dos seus planos e projetos, né? Então, a primeira coisa que assim, eu considero é realmente ter Deus como centro de tudo e como pilar de todas as coisas. Segunda coisa é ter um coração grato.
É ter um coração com muita gratidão por tudo que Deus nos oferece diariamente. Muitas vezes a gente acha que tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas só simplesmente o fato da gente ter vida, ter o ar todos os dias nas nossas narinas, acordar de manhã com saúde, ter filho com saúde, ter pais com saúde, ter um trabalho, ter condição de se manter, cara, é essencial a gente ser grato a Deus por tudo que a gente recebe hoje, né? Eu vejo muita gente reclamando também da vida, sim, reclamam às vezes sem sentido, né? Tipo, já tem o que comer, tem o que dormir, mora num país maravilhoso, mas está sempre a reclamar, e reclamar não é bom, né? Reclamar você atrai coisa ruim, exatamente. Você está sempre a reclamar, está sempre a declarar coisas ruins para sua vida, né? Não é bom isso. Exatamente, então assim, eu acredito que a gratidão é muito importante porque ela te faz lembrar do que você já recebeu e do que você tem. E de onde você veio, né? De onde você veio, exatamente. Isso, de onde você veio. Então Deus, ele se alegra com um coração grato. Então, pensamento positivo, Deus na frente, grato por tudo aquilo que Deus dá. Muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, mas olha tanto que eu já evoluí, olha o tanto que eu cresci, olha o que eu aprendi. A gente não pode parar e se esquecer do que o que a gente tem hoje. É o que a gente pediu ontem. É verdade. O que a gente conquista hoje é o que a gente pediu ontem. Né? Aquele emprego que a gente pediu, o carro que a gente pediu. Às vezes você olha para o seu carro ou para o seu emprego, você fala hoje, não, mas peraí, acho que eu preciso de outro carro, acho que eu preciso de outro relógio, acho que eu preciso de outro emprego, acho que eu preciso de outro telefone. Eu acho que eu preciso... Enfim, a gente está sempre olhando o que a gente tem hoje com um pouco de desdenho. Consumismo, né? Exatamente, mas é exatamente o que a gente pediu ontem para Deus. É verdade. E Deus está dando hoje, então que a gente possa ser grato pelo hoje. E, pro jovem de hoje em dia, se aprofunda em aprender, vai aprender alguma coisa, vai aprender um idioma, vai ler, vai desenvolver algo. Né? Para pessoas que querem emigrar, faça isso, não espere para amanhã, não espere para, sabe, daqui 2, 3 anos, porque pode ser tarde, pode se arrepender, pode passar a vida sem fazer. Então, joga a cara, vai, se mergulha. Procura um apoio, procura pessoas que tenham disponibilidade de ajudar. Que gostem de ajudar. Que gostem de ajudar, exatamente. Então, é isso. E o empreendedorismo, cara, eu acho que o empreendedorismo é para quem realmente tem sangue nos olhos. Tem exatamente essa vontade de crescer, de evoluir, de sair, né, daquela zoninha de conforto. Isso. Exatamente, porque, cara, são dias assim e dias assim. Altos e baixos, né? Altos e né? baixos, Eu ainda não vivi, né, essa questão de estar lá embaixo, de perder tudo, mas eu tenho muitos amigos que hoje estão aqui no sucesso, mas já caiu 3, 4, 5 vezes e subiram. Então, eu acredito que assim, empreender é mais ou menos isso, né? Tem tempo que você está bem, tem tempo que você talvez precisa dar um passinho para trás para poder lá na frente... As estações, exatamente. Você está sempre ligado. Mas, no final das contas, eu acho que empreender sempre vale a pena. Vale a pena. Sempre vale a pena. E na questão do esporte também, cara. Esporte e alimentação caminham juntos e é necessário, é fundamental. O seu corpo precisa. É como eu prometo, eu vou. É como comer. Eu vou me cuidar esse ano, eu vou começar. É como comer. Você precisa comer, você precisa se alimentar. O seu corpo ele necessita fazer alguma coisa. Ele precisa se mexer, se movimentar, fazer algo, né? Então, atenção no que come. Atenção no que você come. Tá vendo aí? Então, presta atenção. Fica a dica. Galera, esse foi o primeiro então podcast do canal Suíça Fácil. Estamos aqui com meu amigo e irmão Ezinho. Vão ter vários ainda, vão ter mais alguns ainda. E fica ligado aí nas redes sociais, compartilha, curte, comenta lá também.